Olá, seja bem-vindo a todos a mais uma leitura do nosso Alimento Diário. Graças ao Senhor, nós estamos iniciando uma nova série que tem por título E Será Pregado Este Evangelho do Reino. Nesse primeiro volume que nós estamos lendo, irmão, nós estamos lendo sobre o Reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. Essas palavras foram ministradas pelo nosso apóstolo Pedro Dong, e hoje nós vamos falar da quarta-feira da primeira semana desse alimento diário. O título da semana é O Reino de Deus, e hoje vamos falar sobre o autor do Evangelho de Mateus. Antes de mais nada, se você ainda não está inscrito no canal da Igreja em Camaçari, faça a sua inscrição, dê o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, parentes, para que a palavra de Deus possa alcançar o maior número de pessoas. Nós temos visto por meio dessa palavra que Deus gerou a igreja para que a sua autoridade, o seu reino, ele possa ser estabelecido nessa terra. Mateus tem mostrado para nós que a igreja é a esfera onde a vontade de Deus é feita. Segundo Strong, Mateus, que é o autor desse evangelho, ele era um publicano, que em grego significa telones, cobrador de impostos. Os cobradores de impostos, eles eram uma faixa da sociedade que não era bem vista entre os judeus, era detestada por eles, porque para ser cobrador de impostos eles usavam de crueldade, de avareza, e muitas das vezes, para exercer a sua função de cobrador de impostos, que eram pessoas que serviam a Roma, eles eles cobravam além do que era permitido, e assim, dessa maneira, se tornavam pessoas ricas de maneira muito ilícita. Então, eram pessoas mal vistas, pessoas odiadas pela própria nação por causa disso. Então, o que nós vamos presenciar nessa leitura, irmãos, é um milagre que ocorreu. Porque no capítulo 9 de Mateus, versículo 9, Jesus ali, partindo dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Esse Mateus, ele era uma pessoa rica, uma pessoa que já estava bem estabelecida, tinha um certo status, e de repente o Senhor Jesus simplesmente chega para ele e diz: segue-me. E ele deixou tudo que tinha para seguir o Senhor. Em Lucas capítulo 5, versículo 27 e 28, fala que esse Levi, que também era outro nome que Mateus ele era chamado no seu evangelho, Levi, ele seguiu o Senhor e se tornou um dos apóstolos. Irmãos, na nota da versão Restauração fala que poder de atração, que magnetismo tinha o nosso Senhor. O Senhor não disse um discurso mostrando, convencendo as pessoas, mas simplesmente ele chegou para Mateus e disse: segue-me. E Mateus foi tão atraído a ponto de largar tudo e seguir o Senhor. Graças a Deus também nós somos atraídos por esse mesmo magnetismo, essa mesma atração dessa pessoa também nos tem atraído. Na nota da versão Restauração fala ainda: a autoria de Mateus se evidencia pela omissão de si mesmo. Ele não fala muito de si como anfitrião na recepção mencionada em Mateus 9,10. Os publicanos, colegas da coletoria, eram classificados na mesma categoria dos pecadores. E quando são mencionados os nomes dos apóstolos, ao se referir a si mesmo, ele fez questão de dizer que era Mateus o publicano. E isso mostra a sua humildade. Isso é o que está na nota da versão Restauração. Ainda na nota da versão King James atualizada, diz o seguinte: Levi era o nome de infância de Mateus, nome apostólico que significa dádiva ao Senhor. Portanto, Mateus é Levi. Mateus Henry afirma sobre o Evangelho de Mateus: o escritor era judeu de nascimento, publicano por vocação, até que Cristo licitou sua presença. Então deixou a coletoria de impostos para segui-lo.
e fez parte daqueles que acompanharam o Senhor por todo o tempo, desde o batismo de João até o dia em que o Senhor o foi recebido nas alturas. Isso é um comentário bíblico, irmãos, de 2018. E no livro de Atos revela que todos os 12 apóstolos do Senhor Jesus tinham de ter uma qualificação para fazer parte dos 12. Os discípulos deveriam ser testemunhas oculares do Senhor desde seu batismo até a sua ascensão. Então, Mateus foi, portanto, uma testemunha competente, tanto que escreveu o seu evangelho. E Matthew Henry, esse mesmo escritor, ele afirma que o evangelho de Mateus foi escrito 8 anos depois da ascensão de Cristo. Isso no relato do primeiro capítulo de Atos. Então, irmãos, nós vimos que o Senhor, ele usou Mateus para escrever o evangelho porque ele era um publicano, um cobrador de impostos, uma pessoa que conhecia todos os meandros da política, né, e do governo. Então, ele era uma pessoa que era capaz de entender a importância do reino. Como outros apóstolos eram pescadores, né, pessoas simples do povo, talvez eles não teriam dificuldade de entender sobre o reino. Então, o Senhor, irmãos, ele escolhe cada pessoa de maneira especial. E a intenção do Senhor escolher Mateus era para revelar para nós essa questão do reino, entender sobre essa questão do reino. E assim podemos entender sobre o reino de Deus. Então, quando Deus chama uma pessoa, ele prepara cada pessoa de acordo com a sua habilidade e para essa incumbência. Ele prepara cada um de nós para nos usar de uma maneira muito especial. Falando dos outros evangelhos, como o evangelho de Marcos, ele foi escrito por João Marcos. Esse João Marcos é o mesmo que não suportou a tribulação quando as dificuldades houve na primeira viagem do apóstolo Paulo e Barnabé. Então ele abandonou os apóstolos por não suportar todas as aflições. Mas depois ele amadureceu e pôde acompanhar o apóstolo Paulo e ainda escrever o evangelho de Pedro de acordo com as narrativas do apóstolo Pedro. Então, quando nós lemos o evangelho de Marcos, nós notamos ali que o enfoque do evangelho de Marcos é o Salvador servo, por causa da experiência passada do apóstolo Pedro. Lucas também, irmãos, era um médico e ele investigou, fez uma investigação detalhada, minuciosa de toda a vida de Jesus, escreveu como um médico. Então, um médico, ele se preocupa em cuidar das pessoas. Então, quando você lê o Evangelho de Lucas, você vê ali o Salvador homem, que veio para cuidar da humanidade, salvar o pecador. E quando lemos o Evangelho de João, ele fala de Jesus como o Filho de Deus, ou como o próprio Deus, porque Ele é Deus. Aleluia. Então, aqui nós temos um breve relato dos 4 evangelhos, falando de cada autor de maneira bem resumida. Eu gostaria de orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor escolheu a cada um de nós. Fomos chamados de uma maneira especial e o Senhor quer nos usar de uma maneira especial. O Senhor possa abrir os nossos olhos e o nosso coração e permitir que o Senhor trabalhe em cada um de nós e nos use da maneira que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém.